Olá! Vamos falar um pouquinho sobre forças? Quando você procura a palavra força no dicionário, você vai encontrar vários significados. Separei aqui para gente alguns significados para a gente comentar. A palavra força ela pode aparecer no sentido de vigor muscular. Ela também pode aparecer como sinônimo de vontade, ânimo, disposição, como aplicado na frase, ó. Ele tem tanta força que nunca vai deixar de buscar seus sonhos. Ela também pode aparecer como coerção ou repressão, né? Quando a gente vai se referir que uma pessoa foi detida, né? O uso da força para deter uma pessoa. Também pode ser aí usado como intensidade, como na frase: a fala do palestrante teve tanta força que comoveu a plateia. Força, gente, então ela existem vários outros significados que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Mas eles não correspondem necessariamente à definição científica da palavra força, tá? Em ciências, palavras como força, energia, potência, concentração, acidez, calor e sistema têm um entendimento um pouco mais específico, tá? Vamos comentar aqui a seguinte frase. Uma pessoa musculosa tem muita força. Provavelmente você entende o que eu estou querendo dizer, né? A pessoa, por ela ter muitos músculos, ela provavelmente é mais forte. Porém, gente, essa frase, pelo lado científico, se formos analisar o lado científico da palavra força, essa força ela não está bem aplicada, certo? Por quê? Para a ciência, a definição da palavra força, cientificamente, ela precisa ter interação de dois corpos. Dois corpos têm que estar interagindo para a gente poder falar, né, utilizar o termo força. E no caso da frase uma pessoa musculosa, eu estou me referindo a uma pessoa só, tá bem? Vamos entender então qual que é o conceito de força, né, usado cientificamente. Força ela está relacionada com empurrar, puxar, levantar, apertar, atrair, equilibrar ou repelir alguma coisa. Então vamos vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Quando eu digo levantar uma barra com pesos. Quando eu vou tirar essa barra do chão, né? Colocar nas costas, por exemplo, a imagem aqui que nós temos, ó. Eu estou equilibrando essa barra e equilibrando os pesos. Da mesma forma, quando eu tiro a mochila do chão, né, e sustento ela e coloco ela nas minhas costas, eu também estou equilibrando o peso. Então, o equilibrar o peso é uma consequência da aplicação de força. Depois, empurrar um carrinho de supermercado. O carrinho está parado. Se eu aplico uma força nesse carrinho, eu consigo deslocar ele, eu consigo tirar ele do local. Então, eu consigo aí alterar a velocidade do carrinho. Alterar a velocidade também é uma consequência da aplicação da força. E por último, chutar ou cabecear uma bola. Quando a bola entra em contato com o meu corpo, né, no chute, através do chute ou no cabecear, nós vamos encontrar o que acontece aqui nessa imagem, ó, a deformação da bola. É como se ela murchasse, né, na parte que estiver em contato com o nosso corpo. Então, esse deformar um corpo também é uma consequência da aplicação da força, tá bem? Gente, então o que todas essas situações, todos esses exemplos têm em comum? O que todas essas situações têm em comum? Percebam que nas frases, ó, levantar uma barra com peso, levantar, eu estou levantando uma barra, eu, um corpo, a barra, outro corpo. Quando eu digo sustentar uma mochila nas costas, as costas do meu corpo, mochila, outro corpo.
Empurrar um carrinho no supermercado. Eu estou empurrando um corpo. Carrinho, outro corpo. Chutar ou cabecear a bola. Chutar, eu no meu corpo, bola, outro corpo. Percebam que em todas essas situações houve a interação de dois corpos. Então, aí podemos concluir que uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos. Entenderam? Então, aquela frase, uma mulher musculosa tem muita força, não está, a palavra força não está colocada corretamente, né? Envolvendo o termo científico em questão, tá certo? Porque ela está falando apenas de um corpo. E para que aconteça, né, a existência da palavra força, precisa estar envolvido pelo menos dois corpos. Percebam aqui na imagem que nós temos uma mulher adulta empurrando um corpo e aqui nessa outra imagem uma criança empurrando um corpo, certo? Quando empurramos um objeto, estamos realizando uma força que pode ser percebida pelo movimento que ele vai fazer, né? O deslocamento desse objeto. Bom, percebam também que nas duas imagens eu tenho uma setinha, tanto do lado da mulher quanto do lado da criança. Essa setinha nós chamamos de vetor. E o vetor nada mais é que a força aplicada ao objeto, tá? E a força nós simbolizamos, né, pela letra F. Percebam que o vetor do lado da mulher é maior do que o vetor do lado da criança. Isso significa que a força exercida pela mulher está sendo maior do que a força exercida pela criança. Beleza? Quando a gente fala de forças, né, pelo lado científico, nós vamos encontrar alguns tipos. Então, vou comentar aqui algumas dessas forças para vocês conhecerem. Primeiro, força-peso. A força-peso, gente, é aquela que existe sobre todos os corpos e ela é exercida pelo campo gravitacional da Terra. Então, é pela força gravitacional que existe, né, que a Terra possui, que puxa todos os corpos em direção ao centro da Terra. Depois existe a força elástica, que é aquela força que atua nas molas, nos elásticos e nos materiais que visivelmente se deformam, como a bola. Força de atrito. A força de atrito ela pode ser ilustrada aqui na imagem. Novamente a imagem da mulher, né, exercendo uma força sobre um objeto. E aí, se esse objeto estiver em contato com o chão, a mesma força que ela aplica para empurrar o objeto, o chão devolve para ela. Tá? Então, força de atrito. O chão está devolvendo a força que está sendo aplicada. Por isso que a gente tem muita dificuldade em empurrar um objeto que está, né, em contato com o chão. Depois, nós temos a força magnética, que é a força que existe entre os ímãs. A força elétrica, que é a força que nós estudamos nas cargas elétricas. E a força de tração, que é aquela força que nós utilizamos para esticar uma corda. Bom, nessas imagens, nós temos aqui a utilização de forças, né? A aplicação de forças. Nessa primeira imagem, nós temos então aquela brincadeira do cabo de guerra, em que uma corda é esticada, cada lado da corda nós temos um grupo de pessoas, e aí forças são somadas, né, para a gente poder puxar a corda e deslocar o outro grupo, não é? Nessa outra imagem, nós temos aí duas pessoas exercendo força sobre uma rocha. Porém, percebam que aqui essas duas pessoas elas estão em lados opostos. Então, cada uma delas está exercendo uma força, porém em lados opostos, certo? O que nós temos aqui? Nós temos a representação da força resultante.
O que é essa força resultante? É o resultado da ação das diversas forças aplicadas em um mesmo corpo. Então, quando as forças se somam, né, de um lado, essas forças sendo aplicadas em um corpo, elas se somam, ou quando essas forças estão sendo exercidas por um corpo, mas em lados opostos, nós podemos, então, somar, né, essa força que está sendo exercida e chegar na força resultante. E é o que nós veremos agora. Então, essa intensidade de força ela pode ser obtida tanto pela soma quanto pela subtração, tá? Dessas forças que estão agindo sobre um determinado corpo. Quando a gente fala de força, né, eu comentei com vocês que a gente pode simbolizar pela letra F. E aí, então, a força resultante nós também podemos representar através da letra F e da letra R, tá? E a sua unidade de medida lá no Sistema Internacional de Medidas é o Newton. Então, toda vez que nós formos calcular a força, nós daremos aí o valor resultante, né, em newtons. Esse newton nós veremos em outras aulas, tá? Nós veremos melhor em outras aulas. Então, percebam aqui na imagem, ó, eu tenho um corpo e nesse corpo está sendo aplicado duas forças. Força 1, que é igual a 100 newtons, e força 2, que é igual a 120 newtons. Como 120 é maior que 100, percebam o tamanho do vetor, ó, que é maior do que o vetor correspondente a 100 newtons. Essas duas forças estão sendo exercidas do mesmo lado. Então, se elas estão sendo exercidas no mesmo objeto do mesmo lado, eu posso somar. Então, 100 newtons mais 120 newtons, força resultante igual a 200 newtons. 200 newtons, o valor é maior. Então, o vetor aqui para representar esse valor resultante também será maior. Do outro lado, nós temos um corpo e aí forças sendo exercidas em lados opostos. Então, a força 1 igual a 100 newtons e a força 2 igual a 80 newtons. Para a gente chegar na força resultante, né, que é o total dessa força que está sendo aplicada, como os valores as forças estão em lados opostos, nós poderemos então fazer a diferença. Então, 100 newtons menos 80 newtons, que é igual a 20 newtons. Então, a força resultante é igual a 20 newtons. Como o valor aqui é menor, né, do que as forças que foram aplicadas, então o tamanho do vetor vai ser menor. Tá certo? É isso, minha gente. Terminamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigada.